Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, você já sabe que neste mês de setembro, mês da Bíblia, quando vem o Sorrindo para a Vida, nós vamos meditar na carta de São Paulo aos Romanos, uma vez que este é o livro indicado para nós pela Igreja no Brasil, nesse ano de 2025, para fazermos a nossa meditação, para rezarmos, para lermos, durante esse mês de setembro, mês da Bíblia. E eu já estive aqui outras vezes neste mês, e nós já vimos que o tema central desta carta é a fé. A fé em Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é bonito que São Paulo explica nessa carta o motivo da nossa fé. O motivo da nossa fé é que nós acreditamos, nós cremos que Deus nos ama. No amor de Deus. Ele que nos ama tanto que entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Jesus deu a vida dele para nos salvar. É aí que está baseada a nossa fé. No amor de Deus por nós, um amor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que entrega a vida do próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos amou tanto e se entregou por nós. É graça, é de graça, é por graça, é graça de Deus. Essa é a parte central da carta. A nossa fé, mas a nossa fé nesse amor. E é interessante que São Paulo em momento nenhum duvida que Deus nos ama. Tanto que o texto que nós lemos começa como? Eu tenho certeza, vai dizer São Paulo. Está aqui, ó, versículo 38. Tenho certeza que Deus me ama. É daí, minha gente, que parte a nossa fé. A nossa fé, ela é baseada neste amor, num relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento, ou deve ser, um relacionamento de amor, baseado no amor. Porque nós não temos dúvida, não podemos ter dúvida que Deus nos ama. Temos que afirmar como São Paulo afirma: eu tenho certeza que Deus me ama. Tudo começa com amor, porque senão nós vamos fazer as coisas por obrigação, nós vamos fazer as coisas na vida de fé por medo, por interesse. Não, Deus nos ama, é uma relação de amor, e nós também respondemos a esse amor, e precisamos aprender com São Paulo, a não duvidarmos do amor de Deus por nós. Eu digo isso, minha gente, porque é uma primeira pergunta que eu já faço a você, mas também a mim mesmo, aos irmãos aqui da bancada. E você? Você tem essa certeza no amor de Deus por você? Você ainda duvida que Deus te ama? Como é que é o seu relacionamento? Como é que anda seu relacionamento de amor com Deus? Deus te ama, isso é claro, isso é fato, isso é uma certeza. Mas será que você acredita? Será que você tem respondido a esse amor? Igual no relacionamento, São os dois lados, né? É igual um casal. Os dois têm que se relacionar, se correspondendo no amor. Assim como um casal, às vezes, precisa fazer uma DR, né? Assim? Às vezes, o casal precisa sentar e... Peraí, vamos ver como é que está aqui nosso relacionamento. Vamos fazer uma DR. Vamos fazer de nossa parte uma DR com Deus agora? Porque da parte de Deus está tudo certo, tá? Deus nos ama. E é um amor gratuito, misericordioso. Agora, e da nossa parte?
Vamos sentar aqui diante de Deus e vamos falar da nossa parte com Deus. Como é que anda o nosso lado desse relacionamento? Então nós precisamos pensar nisso. Você tem certeza que Deus te ama? Como é que anda o seu relacionamento de amor com Deus? Porque tudo se baseia no amor. Por quê? Porque nós temos uma definição, inclusive na Sagrada Escritura, sobre quem é Deus. São João, na sua primeira carta, deixa claro para nós. Ele diz: Deus é amor. Deus é amor. Então não tem como o nosso relacionamento com Deus não ser baseado no amor. O nosso relacionamento com Deus não pode ser a partir do medo, do interesse. Não pode ser a partir de achar que é por mérito, porque eu faço coisa boa e aí Deus me ama. Não. O nosso relacionamento com Deus, e aí a nossa fé em Deus, que é o tema central dessa carta. São Paulo está nos ensinando que tem que ser baseado no amor. E está lembrando, da parte de Deus, eu não tenho dúvidas que Deus me ama. Mas de minha parte, eu preciso saber, será que eu creio mesmo nesse amor de Deus? E será que, crendo neste amor de Deus, eu correspondo a esse amor? Porque é um relacionamento. O amor precisa ser correspondido, né? Assim, entre um casal. Para que eles se relacionem, precisa um corresponder ao amor do outro. Ainda mais com Deus, porque Deus é amor. Isso é muito bonito, mas a gente precisa fazer sim essa meditação. E aí a gente começa a pensar então, como é que anda meu relacionamento com Deus, né? Como é que está o seu relacionamento de amor com Deus? Porque talvez você tenha um relacionamento com Deus, mas acha que é amor, mas é medo. Se você tem aquela visão de que Deus está lá no céu, com o livro aberto, anotando tudo que você faz de errado, um Deus formal, bravo, sério, errou, vou anotar aqui, para o dia do julgamento. Ops, errou de novo, deixa eu anotar aqui para o dia do julgamento. Esse está lascado, olha o tanto de dinheiro que tem aqui. Misericórdia. Vamos ver o que vai dar. Você está se baseando no medo, não no amor. Deus não é assim, Deus é misericórdia. Jesus vai atrás da ovelha perdida. Deus nos ama. Bom, pode ser que não seja por medo, né? Mas talvez seja por interesse. Falam para mim que Deus é todo poderoso, então é melhor eu ficar aqui com Deus, caminhar com Ele, tentar acertar as coisas aqui, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Uma vez eu estava lá, uma vez eu fui em Ubá. Opa! Uma vez eu fui em Ubá. Eu não sei se você conheceu na megalópole de Ubá um sujeito que andava lá perto da rodoviária dizendo que era Jesus Cristo. Ele andava com um caderninho lá para os lados da rodoviária e falava com as pessoas que ele era Jesus e que você tinha que colocar o nome no caderninho dele para você ir para o céu. E aí me falaram isso, eu vi ele lá, falei, gente, para o carro, eu quero ir lá falar com ele. Bota meu nome. Eu quero ir lá colocar meu nome no caderninho, é interesse puro, né? Vai que chega lá, né? Está lá o caderninho, brincadeira. Mas é até engraçado que tem um missionário aqui na Canção Nova que se chama Divino, né? Divino, a esposa dele, a Sara, é de Ubá. Sim. E aí ele me contou que ele foi lá em Ubá, e encontrou com o Jesus Cristo da rodoviária, e o Jesus chegou para ele e falou assim, prazer, meu nome é Jesus. E aí o Divino falou assim, então eu sou seu chefe, prazer, eu sou o Divino. Né? Pois é, né? O sujeito nem quis anotar o nome dele no caderno, eu acho. Gosta. Mas não pode ser por interesse. Nosso relacionamento com Deus não pode ser por interesse, tem que ser por amor. Não pode ser por medo, não pode ser por interesse, não pode ser achando que é por mérito. Porque eu faço as coisas certinho, eu vou à missa todo domingo, eu cumpro aqui os mandamentos, então Deus tem que me amar. Não é por mérito. Esse era um dos problemas da carta, inclusive de São Paulo, a gente já viu em outras meditações. As pessoas achando que cumprindo as regras da lei seriam consideradas justas, salvas. Não pode ser por medo, não pode ser por mérito, não pode ser por interesse. Olha, não pode ser um negócio, uma negociação.
Tem gente que quer se relacionar com Deus como se fosse uma negociação. Olha, Senhor, eu faço o que você quer aqui agora, que você está me pedindo, eu vou fazer. Mas na hora que eu te pedir alguma coisa também, você tem que fazer. Uma troca, né? Uma negociação. Isso não é um relacionamento de amor. Então a gente precisa pensar nisso. E eu te pergunto, como é o seu relacionamento com Deus hoje? Da parte de Deus, repito, São Paulo já nos mostrou, está tudo certo. São Paulo diz, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza do amor de Deus, misericordioso, gratuito, por nós. Mas de nossa parte, como é que a gente está correspondendo a este amor, neste relacionamento de amor com Deus que é amor? Tem sido por amor? Ou tem sido por medo, por negociação, achando que é por mérito, ou por interesse? Nós precisamos pensar nisso, porque Deus te ama. É a frase que a gente tem que repetir sempre. Deus te ama, Deus me ama, Jesus te ama. Você fala assim, olha, Denis, você falando nisso, eu não tinha pensado. Pensando bem, eu não sei se meu relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de amor. Eu acho que eu ainda tenho um pouco de medo. Um pouco, talvez seja ainda por medo. Denis, eu acho que, sinceramente, eu acho que é ainda, eu acho que é mérito. Eu estou achando que eu que tenho que fazer todo o esforço para Deus me recompensar. Eu não estou aqui te acusando não, tá, meu irmão, minha irmã? Eu estou tentando te ajudar a nós juntos. Eu também estou me colocando nesta posição de meditarmos como anda nosso relacionamento com Deus. Porque nós não podemos entrar num relacionamento, se num casamento é assim, né? Você não pode casar por interesse, concorda comigo? Você não pode casar por medo. Porque, não sou aqui do direito canônico, mas se não me engano, quando você casa, que não seja livremente por amor, corre o risco até de seu casamento ter sido considerado que não existiu, que é nulo. Tem que casar por amor, não por interesse, não como uma negociata ali entre o casal, né? Não por medo, não é verdade? Então, se no nosso relacionamento humano tem que ser por amor, quanto mais o nosso relacionamento com Deus, que é amor. São Paulo já nos disse, nós não podemos duvidar do amor de Deus. Então nós estamos fazendo esta meditação aqui. Olha, eu realmente não sei então se eu amo verdadeiramente a Deus. Eu até achava que eu amava, mas agora você falando essas coisas aí, eu estou achando que talvez seja um pouco por medo, ou um pouco por interesse. Vamos fazer essa meditação aí. Pensa aí. Você fala assim, Denis, mas como é que eu faço então? Porque eu estou cismado aqui que eu amo às vezes Deus por interesse. Às vezes eu amo a Deus, eu digo que amo, mas às vezes tem um pouco de medo também. Eu às vezes me pego fazendo uma negociação com Deus aí. Como é que eu faço para amar verdadeiramente a Deus? Eu não sei, mas tem gente que sabe. Vamos consultar os universitários? Os bons universitários para nós são santos. Tem um santo que eu gosto muito, sou devoto dele, Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório tem um texto que nos ensina a como adquirir e conservar o amor divino. Olha, ele é bem prático. Ele nos dá 5 dicas, 5 meios de como adquirir e conservar o amor divino. Então, se você está achando que no seu relacionamento, você talvez está chegando a essa conclusão, que às vezes se ama a Deus porque tem interesse, ou por medo, ou acha que é mérito, porque você tem que amar e tem que fazer as coisas para ser amado por Deus, ou às vezes você se pega fazendo uma negociação com Deus, e você vê que seu relacionamento com Deus não é da sua parte, amor, às vezes, deixa Santo Afonso de Ligório te ajudar. Eu vou falar aqui, presta atenção e anota, se puder, claro, se puder, anota, as 5 dicas de Santo Afonso de Ligório, para você adquirir e conservar no seu coração o amor divino. Vamos lá? Presta atenção. Estou pegando o lado professora da Val aqui hoje, né? Descobrimos que a Val, além de tudo que ela faz, ela ainda dá aula. Joga nas 11 posições, né, dona Val?
Também é Como professor que sou, vamos lá também. Primeira dica de Santo Afonso de Ligório: desapego dos afetos terrenos. Desapego dos afetos terrenos. Diz Santo Afonso: num coração cheio de terra não há espaço para o amor divino. O que significa um coração cheio de terra? Terra é tudo aquilo que esse mundo estima, tudo aquilo que esse mundo dá muito valor. As riquezas desse mundo, o amor, o apego ao dinheiro. Se você ama, acima de tudo, o dinheiro e as riquezas, como é que vai sobrar espaço para Jesus aí no seu coração? O que mais? O que significa essa terra? Status. Eu quero ter posição, eu quero que todo mundo me veja, eu quero ser reconhecido por todos e que todo mundo fique me bajulando. Como é que você vai olhar para Jesus, deixar Jesus habitar seu coração, se você está olhando mais embaixo, né? O coração está aqui, você está olhando mais para baixo, você está olhando para o seu umbigo, você está olhando para você mesmo, você acha que o centro do mundo é esse umbiguinho sujo aí, ó. Você nem limpa aí direito, né? Não dá. Então, se você está com o coração cheio de terra, amor ao dinheiro, amor às riquezas, buscando status, honras, você não vai conseguir dar espaço para Jesus no seu coração. Por isso precisa que haja o desapego dos afetos terrenos, o desapego dessa necessidade de viver no prazer o tempo todo, buscando prazer aqui, prazeres mundanos, para encher o coração. Se você quer está enchendo o coração de prazeres mundanos, como é que vai sobrar espaço para Jesus habitar seu coração? Por isso, o desapego aos afetos terrenos. Até para amar as pessoas, tá? Olha, eu estou falando de um amor honesto, um amor verdadeiro. As pessoas que a gente verdadeiramente ama. Esse amor tem que ser equilibrado. Esse amor tem que ser equilibrado. Jesus já nos disse, né? Você quer cumprir toda a lei, basta você cumprir 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Então, quando nós vamos amar as pessoas, e esse amor honesto, amor pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo cônjuge, pelos filhos, ele tem que ser equilibrado. Deus tem que vir em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E a maneira como você vai amar essas pessoas, Jesus também já ensinou, é amá-las como você ama a si mesmo. Não pode ser um amor desequilibrado. Aquela pessoa que fala assim: nossa, eu não sei viver sem fulano de tal, eu não vou conseguir viver sem fulano de tal. Isso não existe, não. Você não consegue viver sem o amor de Deus. Deixa eu te ser bem franco aqui: sem fulano de tal você vai conseguir viver sim. E se fulano morrer? Ele pode morrer, ué, antes de você. Eu não estou desejando morte de ninguém aqui não. Mas entenda, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, está vendo? É um amor equilibrado. Você não vai colocar a sua vida nas mãos de uma pessoa, você vai colocar a sua vida nas mãos de Deus. Isso significa esse desapego dos afetos terrenos. É colocar inclusive a vida e o amor em ordem, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar o próximo. E tem a maneira certa de amar o próximo é como a mim mesmo. Primeira dica foi essa. Que aí você abre espaço, você está entendendo? Você tira, como disse Santo Afonso, você tira esse coração cheio de terra, de afetos terrenos, e você abre espaço para Deus no seu coração, para Ele habitar no seu coração. Essa é a primeira dica de como adquirir e conservar o amor de Deus no seu coração. Vamos para a segunda? Segunda dica: meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, é um dia que a igreja inclusive nos incentiva a fazer a Via Sacra. Você já fez a Via Sacra? Você já participou bem de uma Semana Santa, das celebrações da Semana Santa, meditando na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que Santo Afonso nos convida, porque segundo ele,
Quando a gente medita, reza, com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente toma consciência, a gente experimenta o imenso amor como Ele nos amou. A gente medita que Ele entregou ali tudo, toda a vida dEle, para nos salvar, por amor. Então a gente precisa fazer isso, meditar no tamanho do amor de Jesus por nós, no tamanho do amor de Deus por nós, Jesus que se entregou inteiramente por nós. Gente, você já viu quando uma pessoa se apaixona? Já viu o sujeito apaixonado? O sujeito apaixonado dá gosto de ver, né? Você já se apaixonou? Sujeito apaixonado dá gosto de ver. Ele faz o que precisa fazer para conquistar a amada, ou a amada para conquistar o amado. O sujeito faz de tudo, faz serenata, né? O sujeito às vezes é tímido, tem vergonha, mas na hora, solta o gogó na frente de um prédio inteiro, tudo para conquistar a moça lá, né? O sujeito atravessa a cidade para encontrar a pé, anda quilômetros para encontrar a amada, e ainda chega lá perfumado, bonitão. O sujeito não corta o cabelo, tem 6 meses, se apaixona, arruma o cabelinho bonitinho, faz a barba, corta a unha, faz um esforço, mas às vezes se esquece do maior amor de todos, não faz esforço nenhum para rezar, para meditar no maior amor de todos, que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, que deu a vida dele para nos salvar. Por isso, Santo Afonso diz, olha, você precisa meditar mais na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para assim você conseguir adquirir e conservar o amor de Deus, porque aí você vai tomando consciência e experimentando o tamanho desse amor, a grandeza desse amor. Terceira dica. Primeira dica, então, para você adquirir e conservar o amor de Deus no seu coração: desapego dos afetos terrenos. Segunda dica: meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia propício para fazer uma via sacra. Aproveita. Terceira dica: uniformidade em tudo com a vontade de Deus. Uniformidade em tudo com a vontade de Deus. E aí tem um outro texto, inclusive, de Santo Afonso, que ele fala muito sobre isso, sobre fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus, nós vamos percebendo como Ele conduz a nossa vida. Nós vamos percebendo a mão de Deus em tudo. Nós vamos percebendo esta mão amorosa que nos conduz, quando nós vamos fazendo a vontade dEle. Quando a gente faz a nossa vontade, a gente quebra a cabeça. A gente bate a cabeça. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, por mais difícil que pareça, a gente experimenta a mão de Deus nos conduzindo, a mão amorosa de Deus nos conduzindo. Santo Afonso fala assim, ó: fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Isso é profundo demais, né? Fazer o que Deus quer é fazer a vontade de Deus. Você lembra quando São Paulo se converteu? Assim que ele se converteu, o que foi a primeira coisa que ele falou? Senhor, o que queres que eu faça? Olha que bonito. E isso uniu a Deus, isso aí trouxe Jesus para dentro do coração dele. Senhor, o que queres que eu faça? Santo Afonso fala que fazer isso, fazer a vontade de Deus, vale muito mais do que 1000 jejuns e 1000 penitências. E também querer o que Deus faz, né? Porque às vezes a vida nos apresenta situações difíceis, né? Mas a gente precisa entender que tudo que nos acontece, ou é por vontade de Deus, ou é com a permissão de Deus. Por mais difícil que às vezes a vida esteja, por maior que seja a tribulação, a dificuldade, nós precisamos entender isso, que ou é por vontade de Deus, e tem muita coisa que não é vontade de Deus, mas que é permitido por Deus, porque a nossa vida está nas mãos dEle. Então, primeira coisa, desapego dos afetos humanos. Segunda coisa, meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira, fazer a vontade de Deus, uniformidade com a vontade de Deus. Quarta coisa, oração mental, ele chama. O que é a oração mental? É pensar em Deus, é pensar em Jesus durante o tempo que você puder. Porque ele diz o seguinte: muita gente reclama
que na hora que vai rezar não consegue direito, fica distraído, fica pensando em outras coisas e não consegue rezar. Sabe por quê? Porque o coração ainda está cheio de coisas terrenas, o coração ainda está cheio de preocupações, porque você pensa o dia inteiro em preocupação e em problema. Os problemas existem, as preocupações existem? Sim, existem. Mas você também tem que pensar em Deus durante o dia. É acordar pela manhã e falar, nossa, meu dia está cheio de problema, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Não, é acordar acordou, faz sinal da cruz e fala assim, Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto hoje? Espírito Santo, eu estou com os problemas aí, mas me ajuda, Deus. Eu acordo pela manhã, a coisa que eu mais gosto de fazer, eu acordo cedo. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu gosto de fazer, depois de fazer o sinal da cruz e entregar meu dia para Deus, é ir lá no quarto das minhas crianças e olhar e ver meus filhos, dormindo ainda. E ali meu coração se enche de gratidão, pela vida dos meus filhos, pela minha família. É isso que é a oração mental. É durante o dia, você lembra, você está no trabalho, às vezes está cheio, um dia atribulado no trabalho. Senhor, hoje a coisa está difícil aqui, mas obrigado pelo meu trabalho. E está vendo, só de falar, Senhor, estou com uns problemas aqui, você já está fazendo esta oração mental, que você está conversando com Deus o tempo todo. Agora, se você só pensa na dificuldade, no problema, sem colocar Deus na conversa, faça essa oração mental o dia todo, porque na hora da oração, você já foi tendo pequenas conversas com Ele durante o dia. Quando você for parar para rezar, você só vai juntar tudo isso, né, e entregar para Ele. Vá fazendo essa experiência de conversar com Jesus o dia todo. Eu tenho um lugar que eu converso com Jesus é quando eu estou dirigindo, estou sozinho no carro. E eu vou falando alto. Às vezes eu tomo um sujeito atravessa na minha frente sem poder, e ao invés de xingar o sujeito, como a maioria faz, eu falo assim, ô Senhor, abençoa a criatura aí, não deixa ele causar acidente, não. Eu vou conversando como se Jesus estivesse sentado do meu lado ali. É assim que a gente vai fazendo a oração mental, refletindo em Deus durante o dia todo. E por fim, Santo Afonso nos indica pedir. Pedir. Pedir a Deus o amor dele para nós. Pedir que Ele derrame em nosso coração o seu amor. Pedir para que nós abramos o nosso coração a esse amor. Temos que pedir. Jesus mesmo prometeu a nós. Se você pedir, você vai receber. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis. O que os santos fizeram, minha gente? Se não ter o coração convicto, certeza, cheio do amor de Deus, mas eles rezavam, eles pediam a Deus insistentemente a graça de Deus, a graça do amor de Deus, a abertura de coração para viverem imersos nesse amor. Veja, 5 dicas para que o nosso relacionamento com Deus não seja por medo, por interesse, uma negociação, mas seja de fato um relacionamento de amor sincero, que é a base da nossa fé. 5 dicas. Vamos lá, vamos lembrar 5? Abandonar os amores terrenos. Abandonar os afetos terrenos. Meditar, segundo, na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, uniformidade com a vontade de Deus. Quarto, rezar, pequenas orações, oração mental, o dia todo conversar com Jesus em todas as situações. E quinto, pedir, peça a Jesus, porque Ele quer dar, Deus quer derramar sobre nós o seu amor. E vou te dizer uma coisa, eu sei que você experimenta esse amor. Como é que eu sei? Porque você tem fé, você acredita em Deus, você acredita em Jesus, senão você não estaria aqui acompanhando, sorrindo para a vida. Eu sei que você tem fé em Jesus, que você acredita, e se você acredita, se você tem fé, e você tem, porque você está aqui, você ama Deus. O que talvez só precise fazer essa DR aí, né? Para que você consiga adquirir cada vez mais e conservar o amor de Deus no seu coração e poder proclamar como São Paulo, eu tenho certeza desse amor. Que você possa falar como São Pedro um dia falou. São Pedro um dia, Jesus perguntou para ele, porque de um lado, do lado de Jesus, ele não tem dúvida, né? São Paulo falou, eu tenho certeza do amor de Deus por mim. Mas cada vez nós vamos também tendo certeza do nosso amor por Deus, que nós também o amamos, como São Pedro.
Jesus um dia perguntou para São Pedro assim: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, Senhor, te amo. Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro falou, deu já uma respirada funda, né? Falou assim, que ele estava pensando que, olha, às vezes é por interesse, às vezes é por medo, às vezes é... Mas, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Nessa hora, Pedro rasgou o coração. Pedro abriu a vida, o coração ao amor de Jesus e disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes do meu passado, tu sabes dos meus erros, dos meus pecados, sabe da hora que eu tenho interesse, que eu tenho medo. Você sabe tudo, Senhor. Você sabe do meu presente, do que eu estou vivendo, das minhas tribulações, das minhas dificuldades. Você sabe tudo, Senhor. Mas você sabe, Senhor, que em meio a tudo isso, eu te amo. É isso, meu irmão, minha irmã. Primeiro, nós não podemos ter dúvidas, como São Paulo, que Deus nos ama. E também nós temos que, mesmo em meio às nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas tribulações, mesmo diante do que a gente já viveu, tudo isso, rasgar o coração para Jesus e dizer como Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tudo da minha vida. O que está bom, o que está ruim, o que está certo, o que está errado, tu sabes tudo. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu acredito em Ti, eu tenho fé em Ti, e Tu sabes que eu Te amo. É isso, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como anda o seu amor com Jesus, o que você ainda precisa ajustar, melhorar no seu relacionamento com Deus. Mas primeiro, não tenha dúvidas que Ele te ama, que Ele te ama muito, te ama com um amor infinito. E também não tenha dúvidas que você o ama. Declare isso a Jesus hoje: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Para encerrar, o tema que a CNBB nos orienta esse ano, na carta de São Paulo, está lá no capítulo 5, versículo 5. Você deve ter visto isso na sua paróquia, em cartazes por aí. Carta de São Paulo aos Romanos, e o tema é: a esperança não decepciona. Não é isso? Mas São Paulo explica o motivo nesse mesmo versículo. Por que a esperança não decepciona? Por que eu posso ter essa esperança de que eu vou amar a Deus cada vez mais? Por que eu tenho essa esperança que a minha fé pode crescer, pode aumentar? Porque diz São Paulo: porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. A esperança não decepciona. Essa é a frase do nosso mês da Bíblia, no mês de setembro de 2025. Mas São Paulo continua essa frase no versículo: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.